civil, já falamos sobre as respostas do réu e a revelia. Agora vamos entrar no 347, providências preliminares e do saneamento. Fim do prazo para contestação, o juiz tomará, conforme o caso, as providências preliminares constantes das seções deste capítulo. Seção 1. Da não incidência da... Se o réu não contestar a ação, o juiz, verificando a inocorrência do efeito da revelia previsto no artigo 344, ordenará que o autor especifique as provas que pretenda produzir, se ainda não as tiver indicado. Então, nesse caso aqui, o réu não contestou, porém, não ocorreu o efeito da revelia, que é aquele de... não ocorreu esse efeito. Então, o juiz vai ordenar as provas que pretenda produzir, se ainda não as tiver indicado. Dá continuidade no processo, né? 349. Ao réu revel será lícita a produção de provas contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos aqui, ó, a tempo de praticar os atos indispensáveis que o réu revel, ele pode entrar no processo a qualquer momento e pega o processo ali de onde ele estiver. Tudo que ficou para trás, por exemplo. Ou seja, se ele chegar a tempo de praticar o ato processual da alegação da produção de provas contrapostas às alegações do autor, ele consegue. Tá? Agora, isso aqui é interessante. Do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, esse será ouvido no prazo de 15 dias, permitindo-lhe o juiz que o réu não pagou para ele o valor. O réu vai lá e mostra, prova lá com o comprovante de pagamento que pagou. Com aquele comprovante de pagamento, com o pagamento em si, o direito do autor de receber é extinto. Então, ou seja, o réu apresentou um fato novo. Um fato extintivo do direito do autor. Então, é um fato novo no processo. O que acontece vai se abrir um prazo de 15 dias também pro autor para poder falar sobre esse fato novo. É como se fosse uma réplica. Se for alegado fato novo, vai ter essa réplica também por parte do autor no prazo de 15 dias. Das alegações do réu. Se o réu alegar, o juiz determinará a oitiva do autor no prazo de 15 dias, permitindo-lhe a produção de prova. Verificando a existência de irregularidades ou de vícios sanáveis, o juiz determinará sua correção. O juiz aqui verificou irregularidade ou vício sanável, tá? Tem que ser sanável. Aí o juiz determina sua correção em prazo de pelo menos 30 dias, nunca superior, né? 30 dias, não pode passar de 30 dias. Cumpridas as providências preliminares ou não havendo necessidade delas, o juiz proferirá julgamento conforme o estado do processo, observando o que dispõe o capítulo 10. Do julgamento conforme o estado do processo. Vamos estudar sobre isso agora. O resto das vistas nos artigos 485 e 487, incisos 2 e 3, o juiz proferirá a sentença. O 485 fala da sentença com a resolução de mérito e o 487 da sentença sem a resolução de mérito. O inciso 2, se eu não me engano, aqui fala
com resolução de mérito. O inciso 2, se eu não me engano, é o que fala da prescrição e decadência. E o inciso 3 das causas de homologação, homologar acordo, homologar renúncia, etc. Então, correndo qualquer das hipóteses que estão previstas lá, lá nesses artigos 485 e 487, o juiz vai proferir a sentença, com ou sem resolução de mérito. Tá? Do julgamento antecipado do mérito. Julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito quando, tá? Que ele vai antecipar o julgamento do pedido, tá? E já vai proferir a sentença. Quando não houver necessidade de produção de outras provas, tá? Todas não tem mais necessidade de nenhuma produção, ou o réu for revel e ocorrer o efeito previsto no artigo 344, o efeito da revelia próprio, né? E não houver requerimento de prova na forma do artigo 349. Então, nesse caso, o juiz vai julgar antecipadamente o pedido proferido sentença com resolução de mérito. Tá? Quando não houver necessidade de revelia e não houver requerimento de prova. Tá? Do julgamento parcial do mérito. Tá? O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles mostrar-se incontroverso. 2. Estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do artigo 355. Então, ou seja, duas hipóteses, né? Aqui, o juiz, ele já, se já tem algum dos pedidos, ou mesmo um único pedido, e parte desse pedido, que dá para separar, ele pronto para ser decidido, não precisa apresentar mais prova, não precisa... o réu já aquele pedido é incontroverso, não tem o que se discutir, é aquilo pronto, está na cara, né? Ou estiver em condições de imediato julgamento, porque não precisa mais apresentar prova e tal. Então o que acontece? O juiz ele decide parcialmente o mérito, ele só parte da sentença ele já dá, e a outra parte que não dá, que falta para produzir prova, que falta ele dá depois. Pode ser um pedido ou até cortar podem ser vários pedidos e ele decide depois, ou até cortar um único pedido. O autor diz que o réu deve 30 mil. O réu fala, olha, eu devo 10, eu tenho certeza que eu devo 10. Esses 10 é o fato incontroverso. Por quê? Porque o autor alega e o réu reconhece. Então é um fato incontroverso. Esses 10 mil tá certo já, agora vamos discutir os outros 20. Então, antecipadamente, o juiz vai sentenciar esses 10. Tá? Parágrafo 1º. A decisão que julgar parcialmente o mérito poderá reconhecer a existência de obrigação líquida ou ilíquida. A decisão que julgar parcialmente o mérito a parte poderá liquidar ou executar, desde logo a obrigação reconhecida na decisão que julgar parcialmente o mérito, independentemente de caução, ainda que haja recurso contra essa interposto. Tá? Não precisa esperar até o fim do processo, já pode executar. Desse parágrafo anterior, se houver trânsito julgado da decisão, é óbvio. A liquidação e o cumprimento da decisão que julgar parcialmente o mérito suplementares a requerimento da parte ou a critério do juiz.
ou seja, nesse caso aí a execução, o cumprimento da liquidação e cumprimento da decisão, ela corre separado num auto suplementar, se a parte quiser, né? Mas nesse artigo é impugnável por agravo de instrumento, tá? É por agravo de instrumento que é recorrível. A gente sabe que a gente vai ver que o recurso para sentença geralmente é apelação. Ele decidiu a parte, a sentença é terminativa, né, do feito, ele fica como se fosse uma decisão interlocutória. Então, o recurso que cabe é o agravo de instrumento e não a apelação. E da organização do processo. Artigo 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses desse capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento, processo 1. Resolver as questões processuais pendentes, se houver. Então, não houve a sentença, falta prova, tem questões ainda que estão ainda pendentes, não dá para saber se realmente é aquilo, se não é, são questões processuais que estão pendentes. Então, ele vai organizar o processo para poder decidir. Delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de provas admitidos. Ele vai delimitar as questões de fato, sobre as quais recairá a atividade probatória, que precisa de prova. Quais as questões de fato que precisam de provas? Que aquele fato realmente aconteceu, né? Definir a distribuição do ônus da prova, observado o artigo 373, ou seja, numa decisão de saneamento e organização do processo, o juiz vai definir de quem que é o ônus da prova, né? A quem incumbe provar o que, né? Ele vai delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito, né? Ele já delimitou as questões de fato, agora ele vai delimitar as questões, né? Designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento. Ele ainda não está convencido, ele vai designar audiência de instrução e julgamento se for necessário. Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no prazo comum de 5 dias, fim do qual a decisão se torna estável. Prazo comum porque não é 5 dias para um e depois começa a contar 5 dias para outro. Não, tem 5 dias. Os dois, nesses mesmos 5 dias, podem pedir esclarecimento. 5 dias porque não tem necessidade de um prazo grande como 15 dias, só simplesmente para pedir um mero esclarecimento. As partes podem apresentar ao juiz para homologação delimitação consensual das questões de fato e de direito às que se refere as partes e juiz. Então, ou seja, as partes podem apresentar para homologação a delimitação consensual das questões de fato e de direito. Aquilo que realmente foi delimitado, as partes aquela decisão, as partes e o juiz, aquilo vira como realidade mesmo, né? As próprias partes delimitaram consensualmente o juiz, é isso que está querendo dizer aqui. As partes nem esperaram o juiz delimitar as questões de fato e direito, elas mesmas se reuniram consensualmente, delimitaram isso e entregaram para o juiz. E o juiz homologa aquilo, então vincula as partes e o juiz. Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, a causa apresenta alguma complexidade maior, tá? Em matéria de fato ou de direito. Na audiência, para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes. Oportunidade que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações. As partes participam, né? Caso tenha sido
Determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará o prazo comum não superior a 15 dias para quem tiver testemunha, 15 dias para apresentar o rol. Na hipótese do parágrafo 3º, as partes devem levar para a audiência prevista o respectivo rol de testemunhas. O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10, até 10, tá? Só que é 3 no máximo, são 3 no máximo, prova de cada fato. Então, o número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10, isso aqui é interessante, sendo 3 no máximo para cada prova. Até 10 testemunhas por parte, sendo 3 para cada prova, para a prova de cada fato, tá? Ou seja, se só tiver um fato, são 3 testemunhas. Se tiver 4 ou mais, até 10, no máximo. O juiz poderá limitar o número de testemunhas levando em conta a complexidade da causa e dos fatos individualmente considerados. O juiz pode limitar esse número de testemunhas, tá? Levando em causa a complexidade da causa e os fatos individualmente considerados. Caso tenha sido determinada a produção de prova pericial, o juiz deve observar o disposto no artigo 465 e, se possível, estabelecer desde logo o calendário para sua realização. As pautas devem ser preparadas com intervalo mínimo de 1 hora entre as audiências.